Olá, viva! Tudo a postos para iniciarmos aqui as boas práticas de mediação e conciliação.dn, onde eu respondo em especial a dúvidas e curiosidades, bem como partilho dicas e aprofundo técnicas. Bom, será adequado falar de cálculos na declaração de abertura? Este é o questionamento ao qual eu vou responder. Em primeiro lugar, cálculos não é uma expressão portuguesa. Cálculos é um termo usado na Inglaterra desde 1868 para encontros privados dos membros de um partido político onde se planeja determinada ação, nomeadamente a escolha de delegados para um congresso partidário, ali pela harmonização de interesses e programas. Se vocês buscarem um dicionário em inglês, cálculos é definido como o grupo de pessoas dentro de uma organização que compartilham objetivos e interesses semelhantes ou que têm muita influência, ou seja, não tem nenhuma relação com o nosso processo de mediação. E por isso é muito importante nós entendermos o que é que estamos a verbalizar e o que é que estamos a apresentar, em particular aos nossos clientes. A declaração de abertura realizada pelos mediadores e mediadoras, ela é o momento inicial de acolhimento, onde são prestadas informações e onde também são apresentados esclarecimentos sobre o que é que a mediação oferece, o que é que a mediação representa, incluindo princípios, regras, etapas, procedimentos, funções e também expectativas, porque nós vamos ali alinhar as expectativas que os mediadores têm dos mediados e dos advogados e também as expectativas que essas pessoas, esses intervenientes têm em relação aos mediadores. Neste sentido, a declaração de abertura é necessário, ou na declaração de abertura, melhor dizendo, é necessário sim informar os intervenientes, mediados e seus advogados, que o processo de mediação decorre por meio de dois tipos de procedimentos: encontros, sessões ou reuniões conjuntas, com a participação de todos, aplicando-se ali todos os princípios legais, inclusive a confidencialidade, e por outro lado a possibilidade de encontros, sessões ou reuniões individuais, isto é, em separado ou privadas, como vocês entenderem, com a participação dos mediadores e de cada interveniente de um modo isolado, em diferentes momentos, sendo o conteúdo destes encontros confidencial e também a questão de que os mesmos serão realizados de forma isonómica e com um tratamento igualitário, ou seja, todos serão tratados de igual forma, com o mesmo tempo e atenção. Por isso é que é tão importante nós dizermos que a importação e utilização de estrangeirismos, sem o aprofundamento daquilo que é o seu verdadeiro significado ou a preocupação fundamentada de realizar uma tradução correta nos termos a que estamos a referir e que estamos a utilizar, pode efetivamente ser prejudicial. Então, fica aqui a minha orientação de que é uma boa prática nós utilizarmos termos portugueses sobre o procedimento de mediação. E em português, esses termos serão reuniões conjuntas, reuniões individuais. Essa é de facto a grande diferença em termos daquilo que nós apresentamos. Eu brinco algumas vezes com alguns alunos que utilizarmos a palavra cálculos dentro da apresentação do processo de mediação com os nossos mediados e com os advogados é quase que a mesma coisa de nós utilizarmos aquele célebre conceito dos advogados falarem o juridiquês. Ou seja, utilizar uma palavra que ninguém vai entender o que significa e, no caso, como eu vos expliquei, este estrangeirismo não faz qualquer sentido e não tem qualquer significado efetivo em relação àquilo que é o procedimento de mediação. Existe uma corrente, alguns autores, ou pelo menos algumas pessoas, que vêm dizer que o cálculo e a utilização do mesmo tem origem
em tribos, designadamente em tribos indígenas da América do Norte. Bom, eu pessoalmente aquilo que fiz foi aprofundar estes conceitos, foi ir à fonte dos mesmos e confesso-vos que das múltiplas investigações que fiz, das múltiplas investigações que realizei, em nenhum momento eu encontrei qualquer relação com a possibilidade da utilização da palavra caucus como sendo uma reunião individual no contexto das reuniões que nós realizamos no processo de mediação. Aquilo que efetivamente eu encontrei, como vos referi ainda há pouco, diz respeito a questões relacionadas com encontros privados de membros de um partido político ou, eventualmente, com grupos de pessoas dentro de uma organização que compartilham objetivos e interesses semelhantes ou que, eventualmente, têm muita influência. Então, por isso é que é importante nós entendermos e aprofundarmos aquilo que estamos aqui a falar. E porquê de entender esta, eu diria, preciosidade? Porque reuniões individuais e reuniões conjuntas no processo de mediação dizem respeito àquilo que é o seu procedimento. Isto é, dizem respeito à forma como o processo vai ocorrer. E isso significa que nós precisamos de trazer essa informação muito profunda e de um modo muito particular para com quem nós vamos trabalhar. Até porque, como eu já desenvolvi aí em outros momentos, nós podemos ter reuniões individuais ou reuniões conjuntas no início, a meio ou no final do processo. Porquê? Porque reuniões individuais ou reuniões conjuntas têm de ver com procedimento. E procedimento tem de ver com a forma como nós operacionalizamos o processo. E aqui entre nós, se eu chegar ao pé de alguém e disser, bom, então nós podemos realizar reuniões conjuntas ou cálculos, o que é que as pessoas vão olhar para mim e pensar? Se eu disser, bom, nós podemos reunir ou podemos realizar encontros conjuntos ou encontros individuais em separados, podemos trabalhar dessas duas formas. O que é que as pessoas escutam e o que é que as pessoas compreendem. Então, se nós, na mediação, aquilo que nós, digamos, apresentamos é que nós somos facilitadores de comunicação, porque é que nós utilizamos ou porque é que nós iríamos utilizar um termo que é um estrangeirismo, que não está no nosso vocabulário e que verdadeiramente ninguém conhece. Bom, fica aqui a dica. Eu desejo em concreto que a mesma faça sentido para você. Depois compartilhe aqui nos comentários o que é que a minha fala te despertou, realidades já vivenciadas e, óbvio, clique 2 vezes aqui na imagem se gostou, coloque os seus comentários, partilhe com alguém que precise deste conteúdo, nomeie aí a pessoa nos comentários e, óbvio, guarde para ver ou rever com mais tempo no futuro. Da minha parte, até ao próximo encontro.